Amigos, são 11 da manhã, mais 6 minutos. Estamos começando pela Rádio Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo. Estamos aqui com a dona Sônia fazendo uma higienização na troca de apresentadores do programa. Ela passa por aqui, limpa tudo, passa álcool. E a gente vai lutando nesses tempos de pandemia com as armas que temos para superar sem contaminação. O Carlos Guimarães já está no estúdio conosco. Ele é um dos integrantes da bancada do nosso Ganhando o Jogo. Ele, Cristiano Oliveira, Orestes de Andrade e eu faremos o programa de hoje. Quórum hoje tem. O Magno tá fora? Só o Magno tá fora. E o Silva tá chegando então? Creio que sim. Temos então o Silva, o Oliveira, o meu padrinho e o Carlos Guimarães. E com essa equipe toda nós vamos fazer o debate desta terça-feira do Ganhando o Jogo. Em nome do Banco Banrisul, Semana da Segurança Digital. Uma parceria da Febraban com o Banrisul. Pare, pense e desconfie. O cara que é meio paranoico tá sempre desconfiado, né? Mas nesse caso, a segurança digital alerta para você desconfiar, porque sabe que tem malandro que a gente não percebe. Malandro, fala mansa, escroque, eles estão sempre por aí para dar o... Então, abre o olho. Hora certa é para a clínica do Dr. Sérgio Yankovski, que são 11 horas e 7 minutos, há 30 anos cuidando da sua sexualidade, dificuldade de ereção ou ejaculação precoce. Ligue 33 32 95 95 para a clínica do Dr. Sérgio Yankovski. Bem, são muitos assuntos no dia de hoje. Nós estamos numa semana que tem jogos de Copa do Brasil durante praticamente toda a semana e nós temos envolvimento da dupla Grenal, mas ainda há assuntos remanescentes do confronto do Internacional. Nós tivemos, por conta da atuação do Inter diante do Flamengo, uma espécie assim de abertura de uma pasta, diria, de promoção do Inter, do trabalho do Cudê, do reconhecimento aos jogadores do Inter. E a segunda-feira foi uma segunda-feira que chamou a atenção, porque o centro do país passou a adotar falas que antes a gente não ouvia. Por exemplo, nós tivemos uma fala dando conta que o melhor jogo do ano foi o jogo do Internacional. Fala do Paulo Vinícius Coelho, é PVC, né? O Paulo Vinícius Coelho. E fazendo comparações, inclusive, dizendo que foi Barcelona e Real Madrid, Manchester e Chelsea, Bayern e Eintracht Frankfurt não foram melhores jogos que Internacional e Flamengo. E chegou a dizer o seguinte, que o Flamengo trocou mais passes que todos os demais, exceção ao Borussia Dortmund. Eu tava lendo aquilo e como eu sou bairrista, Guimarães. Contra qual é o clássico do Bayern mesmo? O Bayern jogou com o Eintracht Frankfurt. E ele fez essa comparação com os times, com os grandes times da Europa, porque a gente vai lembrar, há algum tempo, e já não foi nenhuma só vez, que nós tivemos discussões aqui que o nosso campeonato tem jogos ruins, e de regra tem jogos ruins, aqueles jogos que o cara vai ver outra coisa, né? Porque vai pegando no sono. Mas esse jogo foi daqueles que ninguém conseguiu dormir. Por mais cansado que estivesse, a pessoa ficou ligada. E essas comparações, elas remetem a uma hiper, mega, super valorização do trabalho do Cudê, que ontem foi colocado em rede nacional para manifestar as suas ideias. As pessoas estão querendo conhecer um pouco mais desse castelhano, desse argentino que comanda o Inter. Para nós é bom, né? Que o nosso futebol tenha esse reconhecimento. Acho que sim. Eu sempre tenho cuidado para não resvalar num certo provincianismo, né? Assim, uma coisa mais provinciana de nós contra eles. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o Flamengo, por todo investimento... Tira a trilha aí, por favor. Só baixar o canal da trilha. O Flamengo, por mais investimentos... A diferença é oceânica do Flamengo com os demais. O Flamengo tem mais investimento, o Flamengo tem mais poder, tem mais... E tem o ano passado que respalda uma campanha desse ano, né? Também é uma ideia de continuidade. Então, não sou muito desse nós contra eles, não. Mas eu acho legal que se reconheça o trabalho do Cudê. Aliás, o lugar onde menos se reconhece o trabalho do Cudê pode ser até dentro de próprios setores do Internacional, da torcida do Inter. Que depois do jogo contra o Flamengo estava reclamando que o Inter não segurou o resultado, que o Cudê botou o Potker, que o Cudê botou o Musto, que o Cudê não sei o quê, sendo que o trabalho de treinador, que é uma coisa muito mais ampla do que só escalar e tirar. Se fosse escalar e tirar, qualquer um faria o trabalho de treinador. Escala 11, tira na hora que
que achar que tem que substituir, põe outro jogador. O trabalho de treinador é muito mais amplo que isso, é muito mais complexo que isso, né? Exige colocação de modelo de jogo, exige tirar da onde não tem. Ontem o Inter perdeu outro jogador, que é um dos melhores jogadores do Inter, vai ter que se virar sem vários jogadores importantes no restante da temporada, e isso tem um limite, isso não é culpa do treinador. Ele vai ter que dar um jeito sem, por exemplo, 3 jogadores fundamentais, Saravia, Guerreiro e Bosquilha, titulares absolutos, e ele vai ter que reinventar posições cruciais, e é uma coisa que é bem de treinador, tá? O Kudê está conseguindo se virar com todos esses problemas, com o limite financeiro. Já foi dito que o Inter não vai contratar, com a criatividade na contratação e com o grupo que tem. E ele consegue fazer isso, que a tabela mostra. Desde o início, eu falo o seguinte, às vezes o Kudê se prende muito no conceito, às vezes o Kudê confia muito em jogadores que não dão uma grande resposta, mas sem sombra de dúvidas, o mais difícil de fazer, ele fez, que é dar ao Inter um modelo de jogo, um determinado padrão, uma mecânica, um jeito de jogar. E esse é o reconhecimento que tem que se fazer ao treinador do Inter, que faz um excelente trabalho. O que às vezes... Bom dia. Oi, Orestes, bom dia. O que às vezes tem suscitado algumas divergências no trabalho do Kudê não é com as linhas gerais da ideia dele de trabalho, mas com algumas escolhas individuais, sobretudo a insistência com o Musto. Mas no geral isso é uma exceção a um conjunto de análises e opiniões que são elogiosas ao trabalho dele. Isso parece que é uma exceção dentro do trabalho dele. Ele tem muito mais elogios do que críticas. Todo treinador tem escolhas que são contestáveis. Até o Guardiola. Tem um jogador lá que está sendo muito criticado, que é uma indicação total do Guardiola, custou muito caro. O Guardiola comprou esse jogador e está sendo contestado, que é um espanhol chamado Rodri, que é um jogador que o Guardiola perseguiu e se viu que não entrou muito no modelo que ele queria. Todos os treinadores, dirigentes, todo mundo faz contratação equivocada. Porque às vezes não depende nem do dirigente, depende do jogador. As escolhas. O jogador, tu pensa uma coisa, quando ele chega no lugar, ele te entrega uma coisa completamente diferente. Eu acho que o trabalho do Kudê é excepcional, muito bom mesmo. O trabalho do Kudê é muito bom. Tem uma coisa que eu considero fundamental. Porque assim, nem todo professor de matemática ele vai saber explicar a matemática para os seus alunos. O que eu quero dizer com isso? Tem caras que sabem tudo sobre um determinado assunto, que sabem demais, mas tem a dificuldade na hora de explicar, na hora de passar o conteúdo adiante. Eu falei da matemática, vale para qualquer disciplina e vale também para o futebol. Tem cara que sabe tudo do futebol, mas tem uma dificuldade na hora de passar esse conhecimento. Essa era uma crítica que sofria, e vou falar de um cara que tem muita história no futebol, mas era uma crítica que o Paulo Autuori sofria. As pessoas conversavam com o Autuori e diziam, poxa, esse cara sabe tudo de futebol, mas ele tem um intelecto assim tão avançado que ele não entende que os outros estão abaixo e não consegue se fazer entender. E o Kudê consegue. E a prova disso, eu queria começar por aí, ontem a Rádio Guaíba entrevistou com exclusividade à noite o Thiago Galhardo. E não é todo dia que a gente consegue uma entrevista exclusiva com o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E a Guaíba ontem conseguiu, através do Bruno Ravazoli no Guaíba Esportes. Todos nós mandamos perguntas para o Galhardo, ele respondeu sem muro, sem titubear. E o Patrick já havia falado sobre isso, o Lomba já falou sobre isso, agora o Galhardo falou sobre isso e deve ter aparecido mais um ou dois no meio do caminho que eu estou esquecendo. Mas todos esses jogadores falam do Eduardo Kudê de um jeito assim com muito respeito, o que é natural de uma hierarquia, mas todos eles falam algo que me chama a atenção. O Kudê, ele consegue passar para os jogadores aquilo que ele quer. O Patrick uma vez falou, e foi depois daquela derrota, e talvez a pior atuação do Inter no ano, aquela derrota contra o Goiás, mesmo com um jogador a mais, o Patrick disse, cara, o Eduardo Kudê está falando o que ele quer. Eu acho que nós, jogadores, não estamos entendendo ou não estamos conseguindo fazer. Patrick falou sobre isso. E ontem o Galhardo, nessa entrevista que ele concedeu com exclusividade aqui à Rádio Guaíba, ele falou sobre isso. O Eduardo Kudê, ele é respeitado dentro do grupo,
aquilo que ele pede, os jogadores fazem, e quando fazem, os caras se olham de, opa, deu certo, o cara estava com razão. Isso é um reconhecimento de um trabalho que é muito bem feito. O Domi faz um bom trabalho no Flamengo com um timaço, o Sampaoli faz um bom trabalho no Atlético Mineiro com um elenco que não é tão forte, mas que gastou milhões para montar, e o Kudê faz um trabalho muito bom no Inter com um elenco que tem menos qualidade do que esses dois times, e o time do Kudê está na frente deles na tabela do Campeonato Brasileiro. Bem, sobre a questão envolvendo o Galhardo, ontem foi uma entrevista muito interessante. O Bruno Ravazoli colocou alguns colegas para contribuir com a entrevista, que seria naturalmente boa nas mãos dele, que é um grande repórter, mas ele pediu que a equipe também participasse, e aí as perguntas elas foram se diversificando. E o Galhardo, ele disse: eu estacionei o carro, estou parado aqui no estacionamento, acho que do Parque Gigante, do complexo, e para responder. E era uma entrevista que era para ter um tamanho, sei lá, de 10, 15 minutos, e foi para meia hora, porque ele, com elegância, com boa vontade, respondeu a todas as perguntas. Com inteligência. E nós estamos disponibilizando essa entrevista, que foi uma entrevista muito interessante, para os ouvintes da Rádio Guaíba que queiram ouvi-la novamente lá no nosso Spotify. Então, eu perguntei para ele sobre Fernandão, porque não é o primeiro nem o segundo, já mais de uma pessoa tem comparado ele pela função que desempenha e pela forma como ele se expressa, a lucidez como ele encara as questões do clube, ao Fernandão. E ele disse que ele admira demais a história do Fernandão e que ele procura aprender com esses ídolos, e inclusive com quem está ali, como é o caso do D'Alessandro, que é um ídolo também vencedor no clube. O Galhardo me parece muito humilde, assim. Ele é e é inteligente, né? Ele é inteligente. O que me chamou a atenção foi isso, já, claro, primeira vez que a gente entrevista o Galhardo assim como um todo, numa entrevista exclusiva, quero dizer, mas a gente já ouviu o Galhardo dando coletivo ou falando para outras emissoras de TV, até desde a época do Vasco, Ceará, sempre se soube que ele era um cara muito inteligente. Agora, conversar com o Galhardo dá essa real dimensão, porque em nenhum momento ele recorreu àquela resposta padrão de não, aquela coisa de trabalhar durante a semana e os 3 pontos e o professor. Em nenhum momento. A resposta ela foi sempre sem muro, sem titubear. Ele falou sobre seleção brasileira, disse que não tem por que mentir, né? Gostaria de ser convocado para a seleção brasileira, sabe que as chances são remotas. Falou sobre a Europa, disse que no começo da carreira até tinha esse sonho, mas agora não é algo que ele aspira assim, de uma forma imediata. Falou sobre tática, falou sobre movimentação ofensiva, falou sobre renovação de contrato, falou sobre Eduardo Kudê, falou sobre a carreira, tudo sem titubear, tudo com uma humildade, como disse o Zé, com uma franqueza e também com uma inteligência acima da média. O que me chamou a atenção é que ele disse: o que eu quero legar para os meus filhos quando sair dos holofotes, porque a vida segue e daqui 5 anos eu me aposento, é que eles saibam que o pai deles fala inglês, fala espanhol, que é um servidor público que optou por largar o serviço público, embora concursado, para uma carreira de risco de jogador de futebol. Me chamou a atenção assim a maneira como ele encara as coisas. Não é do comum dos jogadores de futebol. Ele tem ideia sobre as coisas. Eu acho ele um jogador, eu acho precipitada a comparação, tá? Acho que existe toda uma trajetória do Fernandão que é muito difícil de chegar, né? Enfim, inclusive uma coisa mais voltada para mito mesmo. O Galhardo, ele tá numa fase exuberante, uma fase brilhante, e ele é muito inteligente para se expressar e para entender as coisas. Quando o Kudê chegou no Inter, e eu acho que eu falei isso quando o Bruno Fux voltou da seleção olímpica e foi colocado direto como titular, e foi muito rápido. Ele jogou, tipo, terça, quarta, ele já estava como titular do Inter. Foi uma coisa meio assim, eu lembro bem. E eu disse, agora dá pra ver o seguinte: o Kudê tem um plano. Ele tem um plano. Esse plano é que vai ter que ser executado pelos jogadores. Por isso que várias vezes que já me perguntaram assim, se não seria bom no Inter uma troca de esquema, tirando variações e tirando eventualidades, tirando algumas coisas pontuais, o Inter não vai trocar o plano do Kudê. O Kudê não vai trocar o plano dele.
É uma adaptação fiel dos jogadores àquilo que ele tem na cabeça. Alguns podem achar isso teimosia, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Para mim é convicção e para mim é plano mesmo. Eu não conheço nenhum treinador, você pode me apontar, quando a gente fala em repertório, eu não conheço nenhum treinador, não conheci até hoje, um treinador sequer que tenha uma capacidade de botar o seu time para executar perfeitamente todos os modelos possíveis dentro do futebol. Eu não conheci. Nunca conheci. Diga, Horácio. É o seguinte, sobre o jogo do Flamengo com o Internacional, e todos nós, todo o Brasil, tá todo mundo falando, foi o melhor jogo até o presente momento, mas tem que dar um detalhe importante, é o seguinte, Internacional e Flamengo, os melhores plantéis até o presente momento, os melhores times estão na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E o seguinte, o estilo de jogo do Flamengo, a qualidade do jogo do Flamengo, ela se molda à qualidade do jogo do Internacional. Quer dizer, duas equipes que jogam e deixam o adversário jogar, e é por isso que o jogo se torna bonito, se torna beleza, né? Oportunidades aqui, oportunidades lá. Primeiro tempo do Inter, segundo tempo do Flamengo. Bola na trave aqui, bola na trave lá. Todo mundo tem que gostar de um espetáculo dessa envergadura, sem dúvida nenhuma, né? Então, sem dúvida. É que é um jogo de 90 minutos. Né? E nesse sentido, então, eu não conheço nenhum treinador que consiga repertório, são variações programadas, tá? São variações programadas. Eu não consigo, não conheço um treinador que tenha a perfeita habilidade de fazer seu grupo jogar em todos os modelos possíveis. O Cudê tem um plano, esse é o modelo. Óbvio que ele erra em algumas escolhas, isso é nítido que ele não é perfeito, porque eu também não conheço nenhum treinador perfeito, mas ele faz as coisas dentro do pensamento dele. A gente tem no Campeonato Brasileiro desse ano, e olha que tá aqui um cara que encheu o saco sobre nível técnico, sobre baixo nível técnico, porque tem umas coisinhas aí que são realmente complicadas, mas sem dúvida alguma, tá? A gente pode botar essa régua lá em cima pelo Inter e Flamengo por conta também da capacidade do banco de reservas dos dois treinadores, e não é só qualquer um pega o Flamengo que faz jogar. Basta ver que com o Jesus era uma coisa, com o Domenech é outra. O que me chama a atenção, assim, vamos pegar o Inter, tá? O Flamengo eu nem vou entrar muito em detalhe porque tem realmente um elenco fantástico. Mas quando a gente faz críticas ao futebol brasileiro, daquela mesmice que reina no futebol brasileiro, daquele padrão com a régua lá embaixo que tem o futebol brasileiro, a gente pode usar o Inter como um exemplo de que é possível fazer diferente. O grupo do Inter, ele não é melhor do que o grupo do Palmeiras, não é. O grupo do Inter, ele não é melhor que o grupo do Grêmio, para traçar aqui uma granalização, e mesmo sem ter um grupo fantástico, mesmo sem ter um grupo maravilhoso, mesmo sem ter o grupo cheio de jogadores de seleção, mesmo sem ter um grupo galáctico, o Inter consegue desempenhar um futebol interessante e ser líder do Campeonato Brasileiro jogando esse bom futebol, jogando de igual para igual com o próprio Flamengo, e no Campeonato Brasileiro, no recorte do Grenal do Campeonato Brasileiro, jogando e conseguindo e tirando o empate do Grêmio dentro da arena, tá? Entre outros exemplos, o Inter empatou com o Palmeiras em São Paulo, por exemplo. O Inter ganhou do Atlético Mineiro. Então, daquele pessoal que está lá em cima, o Inter teve um empate com São Paulo, onde realmente poderia ter jogado mais, mas ele ganhou do Atlético Mineiro e empatou com o Flamengo. Então, quer dizer, é possível fazer mais. É por isso que daqui a pouco algumas diretorias estão buscando soluções fora do país, ao ponto de tirar o Eduardo Cudê do Racing e por aí vai. Porque eles estão vendo que, mesmo sem um grupo de galácticos, é possível fugir da mesmice. O Inter do Cudê foge da mesmice e o resultado está aí, ó. Acho que não vai ser campeão brasileiro, mas nesse momento é o líder da competição, está classificado na Libertadores, vai iniciar uma Copa do Brasil e o trabalho é bem feito e foge da mesmice. Eu só queria destacar alguns tópicos importantes. O Cudê, há pouco tempo atrás, eu disse aqui, demonstrava estar de saco cheio do Inter, e até demonstrava mesmo nas coletivas, e a direção atual do Inter também estava incomodada com as manifestações de grupo curto, e o Felipe Coutinho não entrou, e aquela coisa toda. Em alguns momentos foi encostado, sim, a direção encostou no Cudê. Olha, vamos parar de falar de grupo curto, quem sabe vamos enaltecer quem está aqui e tal.
Bom, isso não significa dizer que o trabalho do Cudê é uma porcaria, muito pelo contrário. Ele falou de novo domingo isso, né? Sim, falou e vai falar sempre. E quando eu disse aqui que pesava muito uma não ruptura de relacionamento Cudê-Inter, Inter-Cudê, era multa contratual de 14 milhões de reais para os dois lados, se o Cudê quisesse ir embora e se o Inter quisesse mandar embora. Ponto. E é inegável que o trabalho do Cudê é bom, trabalho bom. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Se ele não fosse tão teimoso, daqui a pouco fixasse o Moledo na zaga com o Cuesta, não insistisse tanto com Musto e Potker, mas ele tem as escolhas dele e eu tenho que respeitar. Eu tenho que avaliar se é certo ou errado, mas tenho que respeitar. O que me chama a atenção é que só ontem parece que os candidatos à presidência do Inter conheceram o Cudê, sendo que o Alessandro Barcelos era vice de futebol do Cudê. Os demais, parabéns, fechado com o Cudê. Tinha que estar fechado antes. Mas ele é um cabo eleitoral forte. O trabalho dele... Não, cara, eu não estou dizendo que ele é cabo eleitoral. É que agora, que ontem parece que o mundo conheceu o Cudê, agora todo mundo está fechado com o Cudê. Aqueles torcedores que queriam a demissão do Cudê, onde é que estão agora? Aqueles que foram lá no CT protestar, jogar bomba e aqueles outros que tiraram a faixa do Beira-Rio. O Inter vai tirar a faixa do Beira-Rio, as organizadas. Onde estão agora? Agora continuam fechados com o Cudê? Eu acho que o Cudê é um técnico que está fazendo um bom trabalho. De certa forma está tirando mais do que aquilo que o grupo pode dar, mas não tão mais também. Eu acho que ele também pode dar mais. Fazer com que o Inter não tome gol nos últimos minutos, como foi contra o Palmeiras, Bahia e o próprio Flamengo agora. Daqui a pouco não recuar tanto quanto tá ganhando. Eu não tô dizendo que tem que demitir o Cudê, muito pelo contrário, só tô pegando tópicos, porque vocês todos falaram das virtudes. Eu só quero pegar alguns tópicos, fixar o Cuesta com o Moledo, parar dessas aventuras da zaga aí com o Zé Gabriel, foi com o Bruno Fux, agora Zé Gabriel, aquela coisa toda. A lesão do Saravia foi um acidente. De certa forma, foi positivo pro Heitor, que parece que o Heitor surgiu das cinzas, né? Porque ele estava no limbo. Botou a cabeça no lugar. Tava quebrando todas a noite com o Bruno Fux. O Bruno Fux foi vendido, perdeu o parceiro da noite. Parece que agora ele viu que ou é agora ou é nunca. Outras situações, Potker, toda hora insistindo com o Potker. O próprio Edenilson cresce também. O Edenilson cresceu depois que a Arábia disse que não ia mais contratar. Bom, agora focou e segue o baile. Então, cara, isso aí também é uma... Resgatar o Patrick, eu acho que foi importante, isso aí é mérito do Cudê também. E esse é o assunto que eu quero falar depois da volta do break, Era 11h20, já são 11h29, vamos pro vamos pro intervalo, a gente volta já. Eu tava dando uma olhada agora no intervalo, Carlão, mas os caras estão nos batendo no Facebook, no WhatsApp. Ótimo sinal que estamos no caminho obrigado certo. Pela audiência, estamos lá com centenas de pessoas. Não, o público tem as suas idiosincrasias, eles acham que a gente tá falando bem do Inter, tem que dar pau no Inter e falar bem do Grêmio. Aquela coisa que a gente conhece. Normal, aqui. Isso é mais velho do que andar pra frente. Eu queria falar sobre o Patrick, aquele mesmo que o torcedor, esse que tá batendo na gente, hoje elogia e antes criticava. O Patrick é o segundo melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. Patrick é o segundo melhor. Talvez, tem que ver porque tem muito cara aí de lado bom no campeonato. Mas dependendo do esquema, talvez entre na minha seleção do primeiro turno, tá? Eu teria que parar pra pensar, não pensei nisso ainda. Talvez o Patrick entre na minha seleção do primeiro turno. É o segundo melhor jogador, na minha opinião, claro. É o segundo melhor jogador do Inter nesse campeonato. E isso pra mim não é uma surpresa. Eu vou explicar por quê. Primeiro que eu nunca tive essa leitura do Patrick que a galera tinha, né? O pessoal botava junto com o Potker, botava naquela lembra aquela leva que eu falava, né? Bruno Silva, Neilton, Richelli, Wellington Silva, Guilherme Parede. É que o Patrick não se omite, Bruno, então ele se expõe. Eu nunca botei o Patrick junto dessa leva. E bem na verdade, eu nunca botei também outros jogadores que até critiquei bastante, como o Sarrafiori. Eu acho que é uma categoria separada. Esse bojo da mediocridade aí, eu nunca botei. Natanael, eu nunca botei o Patrick junto. Porque eu sempre achei que era um jogador para ser explorado. Sempre achei um jogador para ter um certo potencial. Em determinado momento até achei que ele seria um bom lateral esquerdo. Ainda acho que ele pode ser, não agora, tá? Agora eu acho que, especialmente com a lesão do Bosquilha, ele tem que continuar na meia. Mas acho que ele seria um bom lateral esquerdo. Ele é um jogador que é a cara do estilo de jogo do Cudê. Porque ele é intenso, porque ele
compete. Essa é a palavra, competir. Competir não é dar carrinho na linha de fundo quando não tem ninguém para ver e depois acenar para a torcida pedindo aplauso. Competir é estar no jogo o tempo todo. Isso significa competir, é não sair do jogo. Tem muito jogador com qualidade técnica que sai do jogo. O Patrick nunca sai do jogo, mesmo quando ele tá mal. Mesmo quando ele tá mais ou menos. Ele compete. Essa é a característica que agrada o Kudê e que faz do Patrick e do Edenilson também, bem da verdade, embora com altos e baixos, que é, Orestes, competir. E por isso eu acho ele o segundo melhor jogador do Inter no Brasileirão. O que tu acredita que fez com que o Patrick crescesse nesses últimos jogos, crescesse muito a vontade, a garra, a determinação dele? O que aconteceu com ele que ele viu a volta do Edenilson para ele positivamente? Olha, eu sei que a pergunta é para o Guimarães, mas permita só responder. O que fez são duas situações. O Patrick sempre teve isso. Daqui a pouco podia estar correndo errado, mas sempre teve essa vontade, essa garra, partir para cima. Uma vez se debateu aqui que o futebol não tem mais driblador e não sei o que. Eu disse, olha o Patrick no Inter. Até o pessoal aqui tirou uma onda. Mas não é bem esse driblador. Ele vai na força, sim, ele tem força, vai para cima, vai no fundo e cruza. Na época do Odair, o Patrick era assim. O Patrick, o problema que tinha, e que deve ter ainda, é que ele joga 3 bem, ele acha que é o Pelé, se infla e quer enfeitar. Aí tem que encostar lá o Rodrigo Caetano, o técnico do momento, aqui, ó, vem cá. Tu não é o Pelé que tu acha que é, dá um tempo, aí depois ele volta de novo a jogar bem, dá uma enquadrada nele. E esse é o Patrick. Eu concordo, eu fui um dos que sempre defendi o Patrick. O torcedor vai dizer que agora é fácil, não sei o quê. Esse mesmo torcedor, e respondendo a tua pergunta, Orestes, por um outro ângulo, para o torcedor, o que mudou no Patrick? O que mudou são os resultados. O Inter é primeiro colocado no Brasileirão, o Patrick é maravilhoso. Se o Inter perder 2, 3 na sequência, a torcida já quer o Patrick fora. Mas aí é o sentimento do torcedor. Ele perguntou o que fez ele crescer de rendimento. Não, o que fez ele crescer de rendimento. Vai mérito. O que fez ele crescer de rendimento é o estilo Kudê de jogo, é diferente. Sim. Faz crescer, ele cresce. Agora, eu presentemente considero que a volta do Edenilson e a entrada do lateral esquerdo, o Wendel, que é mais. Mas o Edenilson foi para onde para voltar? Não, ele tava tava jogando abaixo da média. Ele ficou 4 partidas abaixo da média, que era a chance de ir pra Arábia. Teve a suspensão. Agora recentemente. Teve a suspensão da Libertadores também, mas essa volta do Edenilson e especialmente a entrada, claro, o Edenilson, mas mais somado a isso o Wendel, fizeram aquele setor crescer de rendimento. O Edenilson mal, com a cabeça em relação a ganhar 3 vezes mais que ganha e tal, ele era um dos jogadores que mais corria no time do Inter. Ele mal. Pensando na Arábia, ele era um dos que mais corria. Só que eu não vi essa irregularidade no Patrick, ao ponto de dizer assim, ele voltou a jogar bem. Também o Patrick, ele sempre esteve jogando no nível interessante. E que o time todo voltou a jogar bem. Exato, só que daqui a pouco o time não podia ter, ou poderia não ter, melhor dizendo, uma parceria ideal, e aí pesa, claro, eu concordo, a má fase que vivia o Edenilson. Eu acho que o Moisés muitas vezes mais atrapalhava do que ajudava. E o Patrick nos últimos jogos, se pegar individualmente, eu acho que ele manteve o nível e até melhorou. Ele contra o Sport participou de jogada, fez gols. Nos últimos jogos tem dado assistência. Primeiro gol contra o Flamengo no final de semana, ele desarma o Isla e toca para o gol do Abel. Só que isso, para mim, além do jogador ter essa qualidade, ter esse discernimento, passa muito por mérito do técnico. Porque essa de jogar 3 ou 4 bem e achar que é o Pelé, o mesmo diretor desse ano estava ano passado. O técnico foi o que mudou. Então é o técnico que encosta e fala diferente, ou passa um tipo de orientação, ou identifica no Patrick elementos no jogo dele que possa evoluir. E eu vou dizer uma coisa, também respondendo a pergunta, o Orestes perguntou pro Guimarães, no fim todo mundo respondeu menos o Guimarães, mas vamos lá. Disso do Patrick. Eu fiz uma coisa, porque eu sou um sujeito, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu sou teimoso. Eu não sei se vocês já notaram essa circunstância. Mas eu fiz, olha só o que eu fiz ontem. Eu peguei as minhas manifestações do Guimarães lá de outubro do ano passado, quando o Cristiano Silva, aqui no Ganhando o Jogo, estávamos lá no Estúdio Cristal, ele começou a trazer informações de possíveis técnicos do Inter e dizia que o Thiago Nunes disse não, o Roger Machado disse não, e já que os dois não disseram não, poderia ser o Kudê.
E aí eu comecei a ter alguns escritos ali a respeito do Eduardo Cudê. E em um desses meus escritos, talvez o que mais tenha repercutido, eu coloquei o seguinte: tem 2 jogadores que serão titulares indiscutíveis e que não vão sair do time do Cudê nem sob decreto: Edenilson e Patrick. Exato. Bom, foi assim, ó, o que choveu de comentário. Na época eu tinha até, nem dava mais bola, mas como ontem eu fui voltar, eu fui ler os comentários. E aí tem muitos desses que participam hoje, ficam enchendo o saco, que na época diziam: errou, bonitão, tá errado, não conhece nada, não conhece. Os caras que não sabiam nem se o Cudê era branco, se era preto, se era alto, nunca tinham visto o Cudê. E achavam que entendiam o troço. Então assim, ó, prestem atenção no que a gente fala. É isso. O que o Cudê está fazendo agora não é nada diferente do que nós dizíamos que ele ia fazer. E o trabalho é bem feito. O Carlos responde o Orestes, depois a gente vai para mais um intervalo. Repete a pergunta, Orestes. Passou Não sobre Patrick, sobre por que Patrick cresceu tanto. Tá, porque cresceu. Eu acho que foi respondido, Orestes. Eu concordo com todos o que todos falaram aqui. Acho que tem a ver com o treinador, acho que tem a ver com confiança, acho que tem a ver com o modelo de jogo. Ele está numa posição melhor para ele, que não é uma posição de flanco, né? Quem dá a ideia de alargar o campo são os laterais, não são os meias. Ele tem liberdade um pouquinho mais de circular pelo meio e porque os outros jogadores também potencializaram ele. É uma série de coisas. A cabeça dele tá melhor, me parece. Ele tá mais tranquilo, tá mais maduro. Acho que uma série de coisas que fizeram esse jogador evoluir. Hoje é um jogador muito importante. Ele é um jogador que compete. O Edenilson é um jogador que compete. Isso aí a gente tem que valorizar, sabe? Dentro do futebol. Quando eu falava no passado que a penca que o bloco dos medianos, que até o Cristiano classificou como é que era? Catadão de refugos, né? E eu digo que era o unidos da mediocridade no sentido de serem médios, né? Que foi aquela penca de jogador que o Inter contratou e que não te dá nada. Isso não te dá nada, não te dá. E uma hora tu vai precisar de uma coisa maior, tu perde título, como aconteceu na Copa do Brasil. Não vai te dar nada. E vendo a política desse ano um pouquinho melhor, os jogadores contratados foram pontuais, tá? Talvez com exceção, quem se aplicaria a isso é o Leandro Fernandes, que eu acho que foi uma contratação ali meio que do... Cara, perdemos tudo que é atacante, vamos buscar... eu tenho um louco lá que é bem louco, compete... Sem nexo. Traz barato, tá, vamos lá. Eu acho que é a única. Se não tivesse trazido ele, podia buscar um meia pro lugar da Bosquilha agora, né? Exato. Eu acho que é a única. Só que tá certo, até poderia, só que naquela época o Bosquilha estava inteiro, né? Claro. As outras têm lógica. E vou dizer até onde... Naquela época também não precisava do Leandro Fernandes, como não precisa agora também. Essa aí é a torta, tá? Essa aí é que foge da linha. Naquela época, o Potker estava para embarcar para a Turquia e acabou não fechando. E o outro rapaz, o Alberto, também machucado. Eu vou dizer as contratações do Inter e onde estão as lógicas nisso, tá? Eu não sou muito fã de Rodinei e Moisés, tá? Mas eles têm lógica. Tem pura lógica. Eles são físicos. Eles são jogadores físicos. Tem lógica. Eu não concordo, eu acho que às vezes a falta de capacidade de pensar o jogo fala mais alto, mas eles são físicos. Tem lógica na contratação desses 2 jogadores. O Saravia tem lógica. Que é primeiro observar que o Rodinei não ia funcionar, e segundo, um jogador mais técnico e que tem a característica pedida pelo Cudê. O Saravia é um lateral de metade do campo para frente. Lógica, tá? O Musto, a gente condena aqui, acho que não tem que ser, talvez seja que tenha mais lógica. Que é o cara que já sabia o modelo do Cudê, e essa primeira função ela é uma função que, se não tiver inteligência, e até acho que o Lindoso teve inteligência, o cara vai demorar para pegar o que tem que fazer. Sim. E precisava rápido. O Inter tinha 2 jogos de pré-Libertadores. Exato. Um volante qualquer demora para entender o que tem que fazer nessa função. Demora. Acho até que o Lindoso aprendeu um pouquinho mais rápido. E os jogadores do meio para frente, todos eles têm uma certa lógica. Talvez o Marcos Guilherme pertença mais àquela categoria que eu falei dos médios, tá? Mas o Bosquilha é uma boa contratação, o Thiago Galhardo é uma boa contratação, o Abel Hernandes tem uma determinada lógica. Mudou um pouco a política, né? Mudou um pouquinho essa ideia, esse pensamento de infestar de jogador que não vai te entregar nada. Tu tem que ver o que o cara te entrega.
E eu acho que nisso o Inter foi pensado com, repito, problemas. Eu não acho os laterais do Inter, o Rodinei e o Moisés, por exemplo, não acho bons laterais. Eu não acho o Musto um jogador para jogar. Mas a gente não pode falar da incoerência do Cudê. Anotem, eu sei que tem muitas coisas que vocês querem dizer agora, mas eu tenho um novo intervalo e nós vamos dizê-las depois do intervalo. Já voltamos. Eu sei que a luz alta, a buzina, os caras estão atrás de nós apertando, acelerando, e aí não vão falar do Churinho, não vão falar disso. Claro, vão falar de tudo que for possível. Eu só não posso não provocar aqui uma opinião dos colegas, porque tivemos mais um episódio de ruptura de ligamento do Inter. E há digamos assim, uma ansiedade do público que está querendo ouvir uma opinião nossa sobre isso. Essa é uma área muito específica, não tem como a gente avaliar, pode ser aleatório, mera coincidência, pode ser que o Inter esteja trabalhando uma linha de preparação física para ter um jogo intenso que estica a corda dos tendões, que leva a isso, não sei. É apenas mera e tão somente no plano especulativo qualquer avaliação que a gente possa fazer. Mas o fato é que estamos diante de um fenômeno. Eu não Zé, tem um capacidade. levantamento sobre isso, tá? Eu também não tenho a capacidade de fazer um levantamento de por que está acontecendo, mas tem um levantamento sobre isso que o Cássio Amaral nos manda pelo WhatsApp. Ele manda para o Magno está de folga, o Magno me repassa, que diz respeito justamente a isso, lesão de ligamento de joelho, tá? E aí tem uma lista aqui de jogadores das séries A e B do futebol brasileiro que tiveram essas lesões depois da pandemia. O Inter, óbvio, lidera com 3, né? Guerreiro, Saravia, Bosquilha. O Roberto, que pertence ao Inter, mas estava no Paraná emprestado, também passou por isso. Teve jogador do Juventude, que foi Jonatas Belusso, do Corinthians, o Danilo Avelar. No Santos teve o Carlos Sanches, o Vitória, o Maurício Ramos. Chapecoense teve jogador, Avaí, CRB e o Náutico teve 2. O que chama a atenção é o seguinte, se pegar a quantidade é quase uma por semana em relação a essas duas divisões do futebol brasileiro. É um número bastante elevado. 13 jogadores tiveram lesões assim nesse período pós-pandemia só em Série A e B de futebol brasileiro. Então não é uma coisa que seja afeta apenas ao Inter, é um fenômeno geral. Não, é o contrário. Imagina, séries A e B do futebol brasileiro compreende 40 equipes, certo? São 13 lesões. 3 são no Inter. Quer dizer, o Inter reúne 25% aproximadamente dessas, ou de 20% a 25%. Se pegar não vou pegar, seria... não seria correto. É que o Roberto pertence ao Inter e estava emprestado ao Paraná quando também teve esse rompimento, né? No caso do Bosquilha, no caso do Bosquilha, o dele é cruzado, como são os casos anteriores do Guerreiro e também o do Saravia? Saravia? Não sei se é cruzado, acho que sim. Acho que é cruzado também. Porque o cruzado tem que confirmar, mas eu acho ligamento cruzado anterior do joelho direito. É o do Pinga. Ele já teve essa lesão, tá? Nesse mesmo ligamento. Não, é terrível porque tira da temporada, né? Tira da temporada, demora a recuperação, Aí eu vou dizer uma coisa, tá? Porque eu acho que a gente não tem... As opiniões, elas não são definitivas, né? Se os fatos, eles vão se modificando, a opinião que servia lá atrás pode não servir ali na frente. Eu discordava do Cudê quando ele falava do elenco curto do Inter. Eu dizia que não era curto, não, que ele tinha outras opções para usar. Só que agora, com essas lesões, e já que o Inter não vai trazer reforço, não tem dinheiro, eu já começo a concordar que é curto, porque saiu o Guerreiro, tá? Teve a lesão, teve ali a solução que deu super certo de colocar o Galhardo mais perto do gol. Chegou o Abel, que eu acho um bom jogador, beleza. Saiu o Guerreiro, mas chegou o Abel Hernandes pro lugar dele. O Saravia se machucou e o Inter, digamos assim, redescobriu o Heitor. O Heitor era titular ano passado, virou terceiro lateral esse ano e é titular de novo. Agora, saindo o Bosquilha, o meio-campo do Inter não tem muita condição, né? O meio-campo do Inter teria como tripé ali ideal o Bosquilha, o Edenilson e o Patrick. Já não tem o Bosquilha agora. E aí vai ter que entrar o Marcos Guilherme. Mas o Inter tá tentando fazer um negócio com o Cruzeiro, que vai liberar o Potker pro Cruzeiro e tá tentando pegar o Maurício, que é o meia esquerda, 19 anos, que é formado no Cruzeiro.
E é algo, eu não sei se vai ser o substituto do Bosquilha, mas vira uma alternativa pro meio-campo. Ele é um canhoto, tem 19 anos. O Cruzeiro liberou um jogador que foi pro Botafogo, um jogador do exterior. Como é o nome dele? Eu tava ouvindo a Tupi domingo à tarde e eles estavam falando sobre esse jogador, que o empresário dele percebeu que lá ele não ia só se queimar e eles emprestaram pro Botafogo. Puxa, como é o nome do cara? Depois eu vou dar uma procurada aqui. Mas eu tava pensando sobre Guerreiro. Na realidade a gente fala em grupo curto. Esse Maurício é tratado como uma joia do Cruzeiro, da base. Só que, no entender lá do Filipão, pelo menos, enfim, não tem casca suficiente para aguentar a pressão da Série B. O Cruzeiro tá com um monte de guri, né? Não pôde contratar e tal. E agora que é o Potker, e pode ser que venha este Maurício aí para o Internacional na troca. Eu falava sobre o negócio de grupo curto. O Inter, que perdeu o Guerreiro para a lesão de ligamento, ele tem pro ataque o Yuri, ele tem o Potker, ele tem o Galhardo, ele tem o Leandro Fernandes e tem o Abel Hernandes. Então, pode não ter reposição. Base ali, ele pode não ter reposição em qualidade, mas ele tem, nessa função, ele tem quantidade. Mas no ataque, né? Eu vou dizer ataque, né? O problema é o meio. Vou dizer um jogador que acho que ainda o que vai atrapalhar ele são essas convocações estranhas aí que não vão a lugar nenhum. E que acho que os clubes gostam, que os jogadores vão. O Yuri Alberto era, pra mim, a bola da vez do Inter, pra ir entrando e pra gradativamente assumir condições mais sequência, né? Ele é bom jogador. Ivan Angulo é o jogador que o Botafogo tá levando. Esse jogador, ele estava emprestado ao Cruzeiro pelo Palmeiras. E o empresário disse, aqui no Cruzeiro... Bom, estamos batendo no meio-dia, então vamos passar para a propaganda política obrigatória e continuamos nos aplicativos, continuamos na internet, continuamos no aplicativo da Rádio Guaíba, debatendo o futebol. Isso aí. O Yuri Alberto, para mim, é o cara que vai receber sequência, Orestes. Diga, querido. Se tem alguma ideia de qual o tempo que vai ficar fora o Bosquilha ou não? É isso que a gente falava, Orestes. Ele só volta a próxima temporada, né? Um cruzado não volta antes de 6 meses. É isso aí. É complicado. O Yuri Alberto, ele é o cara que entrou contra o Sport e muda a cara do Inter. Ele entra junto com o Galhardo. Fazendo gol, inclusive. Eu lembro que eu tinha destacado isso, que na comparação com o Abel Hernandes, a característica é outra. O Yuri Alberto se movimenta mais. Eu ainda acho o Abel Hernandes mais útil para esse momento, mas o Yuri Alberto, em pouquíssimos minutos em campo, naquele jogo o Eurico fez o levantamento, ele tinha completado 45 minutos com a camisa do Inter. Foi 10 minutos num jogo, acho que 5 antes da parada, ou antes da lesão que ele teve, e mais alguns minutos naquele jogo. Eu disse, olha, em 45 minutos já dá para ver que ele é diferente. Que ele não é um Potker, por exemplo, que ele tem mais coisa para render. Eu não acho que a bronca seja o ataque, tá? A não ser, claro, o Galhardo tem que estar à disposição. Aí o companheiro acho que pode avaliar jogo a jogo, hora o Abel, hora o Yuri Alberto. Agora o meio-campo para mim que é o pepino, porque o meio-campo é o seguinte, tem o Edenilson, tem o Patrick e não tem uma outra peça que seja firmada. Já ficou provado que dobrar ali Musto mais Lindoso não dá certo, abrindo o Edenilson. O Marcos Guilherme, ele tem sequência, não consegue desempenhar, não consegue engrenar. O Praxedes poderia ser esse cara daqui a pouco para ser mais testado, não sei, eu acho que é por aí, mas com a lesão do Bosquilha abre uma lacuna muito importante no time titular do Inter. Bosquilha era uma peça muito importante desse meio campo que está ficando de fora. Bem, são 12 horas mais 1 minuto, nós estamos no horário da propaganda política obrigatória e continuamos debatendo futebol aqui dentro do Ganhando o Jogo. A semana de Copa do Brasil, o Grêmio apresentou o Churin ontem, e eles estão correndo atrás dos papéis porque o Renato pretende estreá-lo contra o Juventude já. Eu tava me preparando para o programa hoje, tava lendo notícias sobre o Juventude. O Grêmio vai pegar um Juventude diferente daquilo que a gente viu no Gauchão, né? Não é mais aquele mesmo time. Eu queria falar... Não, vai pegar o Juventude que tá uma boa campanha na Série B, né? Está entre os 4 da Série B, está classificando para a primeira divisão hoje, está nas 8ª da Copa do Brasil. E isso aí não é fato que acontece por acaso, tem alguma história que justifica isso. Aí eu fui dar uma... Não, o time mudou. O time é bem diferente, Zé, daquele time do Gauchão, tá? Eu tenho visto jogos do Juventude na Série B.
O time está bem modificado, Tem alguns jogadores que eu acho muito importantes. Eu gosto muito do Bochecha, meio-campista, que era do Botafogo, até uma relativa promessa do futebol brasileiro. E o Juventude conseguiu buscar o Botafogo numa crise financeira, teve que aceitar a primeira proposta que chegou. Ele é um bom jogador. O Wagner, aquele Wagner ex-Cruzeiro, o canhotinho, é jogador do Juventude, tem até feito bons jogos. O do Fluminense, né, que jogou no Oriente Médio, jogou lá nos Emirados Árabes. Bom jogador. O Renato Cajá, por nível assim, de uma Série B de brasileiro, ele não tem mais fisicamente. Tem 36 anos. Mas é bom jogador. E o ataque do Juventude tem 2 caras que eu gosto muito. Um é o Dalberto, centroavante, jogador, eu digo centroavante, mas ele não é aquele 9 aipim, ele se movimenta bastante, ele é rápido, acho que ele é jovem também. E o que eu mais gosto e que vem sendo para muitos, inclusive o melhor jogador da Série B, não só do Juventude, mas de toda a Série B, é o ponta esquerdo, Breno Lopes. Jogador de drible, jogador de chute, está entre os goleadores do campeonato, se não for o goleador da Série B, inclusive. Jogador de corte, de finalização, de velocidade, leitura de espaço, é muito bom jogador. Se Breno Lopes, de Juventude, não abrir o olho, ele vai receber proposta logo, até já recebeu. Eu estava ouvindo o pessoal de Caxias falando esses dias, recebeu proposta, mas era por empréstimo, e o Juventude disse que por empréstimo não libera, só se for uma venda. É muito bom jogador. Eu recebi do Jocely Rosa, lá do Grupo Baran, no dia que a gente estava falando sobre ele, que eu estava naquela dúvida, Breno, ele disse, não, Zelda, esse jogador era da base do Juventude, ele foi para o Paraná, para o Atlético Paranaense, ficou lá no Sub-23, não foi bem aproveitado e voltou. E hoje eu estava olhando, na realidade o Pintado já trabalhou com esse jogador, porque ele teve um tempo emprestado para o Figueirense e lá que o Pintado o conheceu. E aí o Pintado foi contratado pelo Juventude porque a ideia era aproveitar a capacidade e o conhecimento que o Pintado tem de mercado do interior paulista, que é um mercado muito rico e que sempre tem lá bons jogadores para formar um time baseado nessa ideia para o Campeonato Brasileiro. E esse jogador entrou digamos assim, entrou na esteira desse conhecimento do Pintado e ele está hoje muito valorizado e metendo gol. Mas eles têm mais, eles têm lá Neri Barreiro, que é um paraguaio, esse zagueiro. É veterano, jogou brasileiro pelo Curitiba, já um veterano, Nery Barreiro. E que no Juventude tá andando bem. Eles têm o Marcelo Carné é bom goleiro, o Nery Barreiro na zaga. Tinha um outro zagueiro que começou o campeonato, que era da Ponte Preta, estava no Juventude, o Reinaldo, um zagueiro canhoto, que assim que começou a Série B, ele já começou a chamar atenção e foi para Portugal, foi jogar no Moreirense, se não me engano. O Moreirense contratou junto ao Juventude, mais uma grana que pingou ali para o Juventude. Esse trabalho de captação do Juventude, trabalho de base, de formação, é muito bem feito, tá? E tem outro jogador que às vezes joga, às vezes não, ele não é titular absoluto, e acho que chegou esse ano também, que é o Capixaba, que é um ponta, que esse é canhoto, mas joga pela direita, e que é da base do Atlético Mineiro. Era promessa da base do Atlético Mineiro, não vingou, aí girou por outros clubes, está no Juventude. Ele é bastante habilidoso e muito rápido. Ele tem um defeito crônico de finalização, mas ele é muito habilidoso e rápido. Esse jogo que eu vi do Juventude contra o Avaí, eu vi alguns, mas o último agora, que foi dos que eu vi contra o Avaí, o Wagner não jogou. Jogou o Cajá no meio, acho que era João Paulo e Bochecha, os volantes, o Cajá mais adiantado, o Capixaba na direita, o Breno Lopes na esquerda e o Dalberto na frente. O Juventude tocou 3-0 no Avaí e podia ter sido 5. E eles tinham... certo, Avaí do Valdívia. Né? Oreste. Tá certo o Juventude não emprestar o Breno Lopes. Se vender, tudo bem. Agora emprestar e tirar o cara que está fazendo sucesso no time precisando. Exatamente. Está quase chegando a classificação, né, para a Série A, isso aí. Tem que deixar o cara ali no lugar. Agora, se vender, tudo bem. Emprestar não dá, né? Eles têm um outro nome que é um nome conhecido. Jogou no Grêmio, começou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou na Europa, que é o Carlos Eduardo. Mas esse, pelo que entendi, é banco, né? É reserva, ele não tinha entrado, ele entrou alguns minutos no jogo anterior. Ele tem uma dificuldade física realmente bastante grande, já há algum tempo. Desde que ele estava na Rússia, na verdade, ele saiu do Grêmio para jogar no Hoffenheim, do Hoffenheim foi para o Rubin Kazan e lá começou a ter muita dificuldade física. Até que no Flamengo ele jogou muito pouco. E no Juventude ele tem jogado pouco também, ele não tem, acho que não sei se ele tem 4 ou 5 jogos completos pelo Juventude. Em seguida a gente vai falar lá da Higgs,
com o Guilherme Baumhar, que é o nosso gerente de jornalismo aqui da Rádio Guaíba, que vai comandar, vai apresentar aqui pela Rádio Guaíba o debate. Já estava dando uma regada no Pazini no meu retorno aqui. Não seja indiscreto. Ele tem muito canal, arruma aí. Não seja indiscreto, Cristiano. No meu também. Aí então, daqui um pouco a gente vai voltar para o AM, para o FM, e ele vai fazer um boletim de lá para nos descrever o ambiental desses momentos que antecedem ao debate, que começa a 1h10 após o correspondente Guaíba Badesul com a Fernanda Bagatini. A Rádio Guaíba vai estender da 1 até as 4 da tarde um debate com os candidatos. Tem bastante gente participando, então há necessidade de um tempo mais extenso para que eles possam expor as suas ideias. Então em seguida o Guilherme vai falar de lá, mas nós estamos dizendo, esse é Grêmio e Juventude, é Copa do Brasil e o primeiro jogo é aqui, então o Grêmio vai para uma partida em que a ordem dos confrontos meio que obriga a fazer resultado. Vou de novo ser meio impopular aqui, tá? Se vocês me permitem. Tu gosta de ser impopular, né? Cara, não, assim, eu gosto de falar o que eu penso, assim, com todo respeito. Qualquer tentativa de equilibrar esse confronto é meio forçada, tá? Não, claro, mas isso, Guimarães, os caras da Rádio Caxias sabem. Claro. É favorito absoluto. Não tem. O que a gente está destacando assim é o seguinte: o Juventude não é aquela figurinha lá do Campeonato Gaúcho. Mas isso que o Carlos está dizendo. Isso que o Carlos está dizendo dá debate. Porque dizer que São Paulo jogando em casa contra o Fortaleza. Fortaleza é muito melhor que o Juventude. Mas dois times de Série A, Zé. É forçar. Time de Série A não, o Fortaleza é muito melhor que o Juventude. Bem treinado na primeira divisão. O Juventude é diferente, Série B ainda. Fortaleza não vai cair numa Série A. Não tem saldo qualificado. Não, mas decide no Alfredo Jacone. Pode não ter saldo qualificado, aqui, não quer dizer nada, nem pro bem nem pro mal. Aqui, pode Juventude passar pelo Grêmio até. Isso aí é o campo que vai dizer. Sim, nós estamos falando antes do jogo. A gente está fazendo uma análise antes do jogo, uma projeção. E qualquer projeção, pelo menos no meu ponto de vista, que vai equilibrar o confronto, é uma projeção forçada. Eu acho que não é um confronto equilibrado, não. É um confronto bem claro. O Grêmio, por exemplo, tem jogadores. O Grêmio tem a melhor defesa do Brasil ainda, gente. Qual é o Grêmio que vai entrar em campo? Tem que ser o titular. Acho que vai estar o titular, né? É o Grêmio que jogou com o Caxias, que jogou contra o Caxias na final do Gauchão, que vem jogando mal e que não consegue. Não, o Grêmio que jogou contra o Botafogo e contra o São Paulo é um Grêmio que entra e ganha do Juventude. Não, até pode ser o Grêmio que jogou contra o Atlético Paranaense, pode ganhar. Esse é o time reserva. O Grêmio preservou contra o Atlético, né? Vamos parar nesse ponto e a gente volta nele? Claro. Tá me ouvindo aí, Guilherme? Já voltamos pro AM, já voltamos pro FM, estamos com a Rádio Guaíba exatamente 1 hora do início do debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre nesse 2020. E a estrutura está montada e o Guilherme vai fazer um boletim que é um boletim teste pra gente saber como estão funcionando as coisas lá da Amrix, da sede como é que é o nome? do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul. É uma figura. E aí, meu gerente? Tudo bom, Zé Aldo? Boa tarde a você, aos nossos amigos aí do Ganhando o Jogo. Ajustes finais aqui, sempre tem alguma coisinha para ajustar de última hora, mas eu diria para vocês o seguinte, 99,9% de todas as questões técnicas, organizacionais do nosso debate já concluídas, fazendo aqueles repasses, aqueles ajustes, enfim, revisando o roteiro, para que logo mais, a partir da 1h10, a gente tenha 10 dos 13 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre reunidos aqui no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul, que realiza, junto com a Rádio Guaíba e também com o Correio do Povo, esse encontro entre os postulantes ao Paço Municipal. Lembrando que são 13 candidatos, mas 3 deles, né, o Monserrat Martins, do PV, o Júlio Flores, do PSTU, e o Luiz Delvair Martins, que é do PCO, nem o partido de cada um deles ou as coligações eventuais tem o mínimo de representação necessária, eleita, para que a presença deles fosse garantida no debate. Então, como já temos um número considerável de postulantes, a gente optou por fazer um debate com 10 nomes e aqueles que são obrigatórios. Há uma inversão aqui, viu, Zé, no seguinte sentido: para manter o distanciamento mínimo necessário, atendendo aí as normas de segurança sanitárias,
a gente inverteu. Os candidatos ficarão no palco, todos eles terão o seu púlpito, terão a sua banqueta, existe um banner atrás deles identificando, fazendo a identidade visual do nosso debate, e esse que vos fala fica no palco, tá? Na verdade é um negócio meio esquisito do ponto de vista, no início causa uma certa estranheza, mas é uma necessidade para que a gente tenha 2 metros de separação entre cada um deles e a gente possa reunir todos eles no mesmo espaço com, repito, os devidos cuidados e sem que a gente tenha que apelar daqui a pouco para um estacionamento, por exemplo. Muito bom. O áudio está muito bom. Como gremista, Guilherme, o que tu acha do confronto do Grêmio com o Juventude pela Copa do Brasil? Eu vou te dizer o seguinte, Zé, eu não estou nem pensando no Grêmio, eu estou pensando em debate. O cara vai meter um debate, tem um debate com os candidatos, o que ele vai falar do Grêmio, cara? Não, tem toda a organização, seu complexo pra caramba. Pipocou, gerente. Não, mas vamos lá, vai dar Grêmio, tá? Com todo respeito à nossa audiência de Caxias do Sul, mas o Grêmio é favorito nessa história. Não Guilherme, tem comparação, é o time de Série A contra o time de Série B. A questão da militância, tem acesso, não tem acesso? Não, boa pergunta, Cristiano. A gente restringiu também, para atender os protocolos, são 4 pessoas que terão acesso ao teatro, o candidato, um assessor, um cinegrafista e um fotógrafo, sendo que o cinegrafista e o fotógrafo só poderão ficar aqui antes do início do debate, para fazer um último registro, uma última foto, gravar um depoimento do seu candidato. Então, logo a gente fecha o teatro, eles saem um pouco antes e ficam aqui dentro só o candidato e um assessor, também distantes, né? E nos intervalos, este único assessor poderá conversar com o seu candidato aqui no Teatro Dan Higgs. Então, a gente também restringiu isso. Não vai ter militância nem dentro e nem fora no estacionamento. Há um protocolo bastante rígido, bastante severo, para que a gente faça tudo com segurança e entendendo que é uma situação especial, um ano diferente, até na realização de um debate, né? E como é que funciona a pergunta entre eles, o tema, como é que é? São 4 blocos. No primeiro bloco, a gente vai dar a oportunidade para que, durante 30 segundos, cada um deles se apresente, né? Porque, apesar da gente já ter propaganda eleitoral sendo veiculada em rádio e televisão há algum tempo, alguns talvez ainda sejam caras novas para o eleitorado de Porto Alegre. Então, 30 segundos, dá o nome, fala ali sobre a sua plataforma principal. E no primeiro bloco já acontece o primeiro confronto direto entre eles. Temas livres, não há amarra do ponto de vista de assunto, tá? No primeiro bloco. No segundo bloco, todo mundo vai perguntar e todo mundo vai responder, ou seja, no mínimo faz uma pergunta e no mínimo responde uma vez. No segundo bloco existe uma pergunta relacionada à saúde, vai ser a mesma pergunta para todos, eles vão ter 1 minuto e meio para responder. Essa pergunta foi formulada pela Associação Médica do Rio Grande do Sul, é um tema pertinente à saúde da capital, ou seja, embora seja temático, é um negócio que toca a todos nós. E no terceiro e no quarto bloco, de novo, confronto direto. A única diferença é que no terceiro bloco ocorre uma inversão. No lugar de fazer a pergunta para o candidato vai escolher quem responde. Então, na abertura do bloco, o primeiro, pela ordem de sorteio, vai dizer: olha, eu quero que o candidato ou candidata fulano de tal ou fulana de tal me faça uma pergunta. Essa é a única diferença no bloco 3. No resto, tirando o bloco 2, tema livre, eles que se resolvam, meus amigos, tá? Porque está todo mundo disputando o voto e a preferência do eleitor porto-alegrense. E aquele escolhido não poderá ser repetido por outro candidato? Não. Nos blocos onde já tem o sorteio, o candidato que já foi escolhido ou para fazer a pergunta ou para responder está fora. Então, quem abre o bloco tem digamos assim, a prerrogativa de ter todas as opções. Mas como isso foi definido em sorteio, todo mundo concordou, todo mundo assinou a ata, isso está já pacificado. Quem fica por último acaba, digamos assim, tendo menos opções na hora de participar, mas enfim, aí é sorteio, né, meus amigos? Isso é que nem jogo em campeonato. Tem horas que tu vai pegar um adversário difícil pela frente, um Inter e Flamengo. Tem horas que tu vai pegar um Inter e Goiás, e o Goiás até pode ganhar, a Papinha pode até ganhar. Então tem que ver quem vai escolher quem ali para ver, olha, eu quero pegar uma Papinha, eu quero pegar um confronto forte. Isso é boa. Aí tu tira uma febre, quem tem garrafa para vender. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade grande para esse bloco 3 aí, porque mostra ainda mais esse aspecto que o Cristiano está falando, ou seja, quem está, digamos assim, numa postura mais conservadora e quem está mais agressivo, né? Ou seja, quem quer realmente um debate mais acalorado. Então, chamar alguém para briga, né? Escuta, me pergunta aí, é chamar na chincha, né, Cristiano? Exatamente. Aí, né? Vai chamar então, na chincha. Tenho essa expectativa para o terceiro bloco. Aqueles teus admiradores mais ferrenhos já estão aqui se manifestando, Guilherme, tu sabe, né?
Com certeza. Aquelas perguntas todas, aquelas manifestações todas, abriu o microfone, começou a falar e já... O amor é uma coisa... Um abraço para todos. Para eles, né, todos. No meu coração, no meu coração. E aquele que se sentiu ofendido alguma coisa, vai pedir direito de resposta? Como é que funciona? Eles podem pedir, mas levar ou não cabe a análise do nosso comitê jurídico. Tá? Então, lembrando que, em linhas gerais, tá? Eu estou falando aqui, eu não estou decretando isso, eu estou falando só para tentar simplificar para o nosso ouvinte. Aquilo que compete, digamos assim, a uma avaliação, uma crítica administrativa, né? Ou seja, foi um bom deputado, não foi um deputado, bom deputado, fez uma boa gestão, não fez uma boa gestão, isso geralmente não acarreta direito de resposta. Agora, mesmo que um terceiro seja citado, né? O candidato A e B estão discutindo e falando sobre o C. Mas se for uma questão inerente à administração pública, isso geralmente não acarreta direito de resposta. Direito de resposta é quando há uma citação ofensiva, mas é isso, eu não vou mergulhar muito mais nisso, porque eu deixo para o nosso jurídico, tá? Sim. Mas só porque muitas vezes, ainda mais num debate como numa situação como a gente tem agora, em que tem muita gente, pelas pesquisas, com possibilidade de chegar ao segundo turno, então as assessorias, elas fazem de tudo, né? Tentam em todas as brechas possíveis aí. Guilherme, é o seguinte, na parte externa da Rodrigues poderão ficar os militantes, não sei se isso vai acontecer. Não, nem isso. Haverá um certo tipo de segurança ou não? Na parte externa, do lado de fora, aí, do lado do pátio, inclusive, né? Aí eles podem ficar, só que eu acho que é o seguinte, se eu não me engano, é proibido estacionar, inclusive. Se eles quiserem ficar na calçada, né? Aí fica com eles, mas no teatro só ficam essas 4 pessoas que eu falei no início, e depois que o debate começar, sai o cinegrafista e sai o fotógrafo, e na área do terreno da Henriques não fica mais ninguém. Então, se tiver algum apoiador do lado querendo, digamos assim, estar próximo do seu candidato, vai ter que ficar da cerca para fora, com essa restrição ainda de estacionamento. Acho que não podem deixar carro ali, carro de som, essa coisa toda. Então, acho que essa restrição também acontece, viu, Orestes? Olha, eu tô vendo as fotos aqui, a Ana Guerra botou no grupo. A Ana tá de um lado pro outro aqui, toda a equipe, eu não vou citar. Começa a citar sabe que deve ter umas 30 pessoas trabalhando aqui, né? Então... Não, mas onde tu vai ficar e os candidatos estão uma distância considerável, muito bacana, é o protocolo, né? Mas é tipo, eu não sei como é que vai estar na hora, se vai estar essa escuridão e a luz nos candidatos. Isso ali tá bem claro. E a luz em ti que vai comandar. Bem bacana o troço, olha, vamos responder. E não tem pipocar, é um troço bem interessante. A maneira como foi composto o cenário e a composição do cenário. Então ficou muito bonito. O Teatro da Henriques por si só já é muito legal, muito bonito. E ele oferece essa possibilidade para nós. Ele é amplo o suficiente para que a gente tenha esse distanciamento mínimo necessário, né? Então, até por segurança, a gente colocou alguns centímetros a mais aí entre um púlpito e outro, mas dá essa dimensão. Olha, é um espaço amplo, aberto, e os candidatos, enquanto estiverem falando, tiram a máscara. Quando não estiverem participando de um debate, né, entre eles, a orientação é para que eles permaneçam de máscara também, tá? Então, é importante destacar isso também. Muito bom, Guilherme. Te agradecemos pelas informações. Eu sei que tu tens aí uma preocupação em te concentrar para conduzir o debate. Um debate é sempre uma preocupação para quem vai mediar, porque a qualquer momento pode ter um fato inédito, imprevisto, um tipo de requerimento estranho feito por uma das partes que tem que ser imediatamente, às vezes, resolvido pelo apresentador, que é o mediador, ou mesmo submeter lá ao comitê, mas nós estamos aqui na torcida, depois de toda a preparação que vocês fizeram, temos certeza que tudo transcorrerá bem. Muito agradecido por enquanto. A nossa função é viabilizar isso, né, Zé Aldo? Então, eles são os protagonistas e o eleitor o protagonista mor nessa história. Então, a gente quer ofertar para os porto-alegrenses, para quem vota na cidade, uma ferramenta para que possa fazer a melhor escolha no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e no dia 29, no segundo turno, que tudo indica, teremos segundo turno em Porto Alegre. E vai dar Grêmio, tá, Zé? Tá, muito bom, a gente vai falar sobre isso. Tem uma cobrança aqui, vocês não falaram sobre a lambança do Gaciba. Eu ia tocar agora, hein? Que é a troca do Klaus pelo... Só para encerrar o confronto do Grêmio Juventude, tá? Obrigado, Guilherme. Bom trabalho aí. Que tá aberto o canal aí. Tchau, Ricardo. Pazini. Gente boa, né? Sim.
O Grêmio e Juventude, para mim, é um Sim. confronto onde em qualquer época histórica, com exceção talvez da era Parmalat, assim, com exceção mesmo na era, nem tanto na era Parmalat, em alguns momentos da era Parmalat, classificar um jogo como um equilíbrio ou um clássico, ou um jogo em que as distâncias são pequenas, eu acho um erro. Para mim o Grêmio é bem superior ao Juventude, tem confirmado dentro de campo, é óbvio, tem uma dupla de zaga que não tem comparação, mínima comparação, na minha opinião qualquer zaga brasileira com relação à zaga do Juventude menos ainda, tá? Mas o que o Cristiano falou é relevante, o Grêmio tem sido um time ciclotímico. Claro que tem. O Grêmio tá cheio de problema. Às vezes ele tá lá, tem atuações Tá cheio de em momentos problema. O bons Juventude é um time da Série B. A gente não tá falando de Grêmio e pegar o Fluminense, que faz uma campanha boa. Não, a gente tá falando de que é Mas a pior que o cobrança é Grêmio. diferente, né? É óbvio. A cobrança é diferente, O sabe Grêmio- por quê? O Grêmio colocou time reserva no Campeonato Brasileiro para priorizar um jogo contra o Juventude, que é uma equipe da Série B, pela Copa do Brasil. Então, assim, ó, a régua do Grêmio, a minha régua de cobrança vai ser lá em cima, dizer, vem cá, vocês preservaram no Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, está muito claro que o foco é na Copa do Brasil. Eu não vou aceitar nada menos do que uma grande atuação do Grêmio. Exato, o que se exige do Grêmio é diferente. Juventude, se passar pelo Grêmio é façanha. O Grêmio se o Juventude passar pelo Grêmio é façanha pro Juventude e o fracasso pro Grêmio. Se o Grêmio passar pelo Juventude, beleza, gurizada, vamos pra Série B e pro Grêmio missão cumprida, só. Eu entendo o teu raciocínio e é tremendamente respeitável, me parece lógico, diria mais, mas eu faço apenas abro uma pequena fresta para essa porta, para dizer o seguinte: se a Copa do Brasil não fosse aquela competição em que teve o Criciúma campeão, Paulista, Santo André campeão, em cima do Flamengo, inclusive, no Maracanã, o Ceará na final com o Grêmio, Brasiliense na final, tantas e tantas surpresas, 15 de campo bom na semi. Sim, o próprio Juventude foi campeão, né? Verdade. Goleando o Inter no Beira-Rio. Concordo contigo, talvez. Se poderia desconhecer que há uma atipicidade numa competição de dois confrontos, um aqui e outro lá. Mas ela tem isso. Mas a análise e a projeção, ela não pode se definir na atipicidade, ela não pode se definir no estado de exceção. Ela tem que se definir com uma certa regra, com uma certa lógica. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai passar pelo Juventude 100% assinar embaixo, porque eu não sou o cara de adivinhar as coisas, tá? Eu tenho só que é inegável uma tendência de o Grêmio passar pelo Juventude, e é inegável que existe um favoritismo até certo ponto, com um lastro, com uma folga do Grêmio em relação ao Juventude. Eu tô contigo, o Grêmio tem a obrigação de ganhar. Claro. Mas na prática... Há uma distância, há uma diferença. A prática é aquilo que eu falo, tá? A bola ela não vai sozinha pro gol. Não chega eu de um lado, o cara do outro lado, eu tenho que saber como é que eu vou levar essa bola pro gol. E o outro cara também. Então, é óbvio que dentro de campo existem estratégias, duelos, coisas que acontecem num jogo que pode fazer com que o Juventude elimine o Grêmio. Mas eu não tenho como antes atribuir um equilíbrio a esse confronto, onde eu realmente não vejo um equilíbrio. Não tem equilíbrio. Em tese é 90% Grêmio e 10% Juventude. Na grandeza e tudo mais, aquela história toda. O time do Grêmio é melhor, o elenco do Grêmio é melhor. Ponto. O elenco do Grêmio é melhor que o Corinthians, foi empate na Arena. O elenco do Grêmio é melhor do que essa campanha que está acontecendo no Brasileiro, que pelo elenco do Grêmio é uma campanha de até certo ponto ridícula, que dá uma lambidinha lá na zona do rebaixamento, depois dá uma afastadinha. A verdade é que o Grêmio ainda não decolou. Na Libertadores classificou e aí vamos pegar o confronto com o Guarani do Paraguai, olha, 70% a 30%. 70% de chance do Grêmio passar, tem mais elenco, tem mais tradição. O Guarani do Paraguai não tem uma vírgula que tem o Grêmio, tradição na Libertadores, e o elenco do Guarani também, enfim, não é capacitado como é o do Grêmio. Mas, eu volto a dizer, o Grêmio esse ano, eu sinceramente não lembro de uma atuação convincente. Bons clássicos, tá bom, os clássicos, tá bom. O Grêmio só se agarra nos clássicos, nos grenais que venceu. De resto, dá uma atuação convincente do Grêmio. O que o Grêmio tem é que ele tem dado uma crescida nos jogos, esses jogos que são... Por exemplo, o Grêmio teve contra o Flamengo no Maracanã uma atuação em que ele estava ganhando. Quando é que foi o Grêmio e Flamengo no Maracanã? Empate. Que mês foi? Foi no começo do campeonato. Foi lá atrás. Eu acho que foi segunda rodada do campeonato, segunda ou terceira rodada do Brasileiro. E daí tava vencendo, que o Domenech tava ali conhecendo o time, aquela história toda, e terminou como 1-1.
Aquele confronto Não, tinha um gosto especial porque o Flamengo tocou 5 no Grêmio ano passado. 1-1. Sim, mas ele sempre cresce contra os grandes. Eu não acho, Zé. Aí que tá, eu queria entrar nesse ponto. Eu não acho que o Grêmio esteja crescendo contra os grandes esse ano, nos grandes jogos. Eu acho que o Grêmio está crescendo contra o Inter. Por exemplo, na Copa Libertadores, vamos lembrar que o Grêmio de fato fez um grande jogo aqui na Arena contra a Católica, mas o pior jogo do Grêmio no ano foi contra a Católica no Chile. Então, assim, ele cresceu num jogo, mas não cresceu no outro, pelo contrário. Passou por muita dificuldade. O Grêmio contra o América de Cali na Arena teve imensas dificuldades. Foi bem na Colômbia, mas teve imensas dificuldades em Porto Alegre. Eu não concordo com essa tese que o Grêmio cresça contra os grandes esse ano. O que acontece esse ano é o Grêmio crescer contra o Inter. Nos Grenais, parece que é outro Grêmio. E parece que é outro Inter também. Aliás, se o Inter tivesse a invencibilidade em Grenais que tem o Grêmio, muita gente que defenestra o Cudê colocaria uma estátua por ele no Beira-Rio, tá? Porque o que tem de negativo, de fato, no trabalho dele são, de fato, os Grenais. Agora, o Grêmio, tirando os Grenais, o Grêmio cresce num jogo, cai no outro, joga mal no outro, bem no seguinte. O Grêmio não consegue uma regularidade, tirando os clássicos. Eu não acho que ele cresça contra os grandes. Eu acho que ele cresce especificamente contra o Inter. 12:28. A Aline tá na linha para falar do ativo. A gente volta para falar sobre essa troca pelo Gaciba, do Klaus pelo Daronco. As pessoas querem saber uma interpretação nossa, a gente vai falar sobre isso em seguida. A fala dos nossos ouvintes é que a gente manifesta a nossa opinião sobre a troca da arbitragem para o confronto. O Grêmio não gostou, né? Não, na verdade, quem não gostou foi o Juventude. Não gostou. O Rafael Klaus estava escalado, a Conmebol convocou o Rafael Klaus para apitar nas eliminatórias, ele tem que ficar de quarentena na Argentina para poder apitar os jogos que vai apitar naquele país. E aí a CBF mudou e colocou Anderson Daronco no apito para o jogo contra o Grêmio. Aí o Juventude berrou, porque o Anderson Daronco, no entender do Juventude, prejudicou em 2 partidas esse ano, uma contra o Internacional no Jacone, onde ele deixou de marcar um pênalti para o Juventude, e a outra, Juventude Grêmio, na Arena, onde ele, entre outras coisas, ele teria anulado um gol do Juventude ou dado um gol irregular para o Grêmio, não me lembro. E na saída de campo, o goleiro Marcelo Carné disse que o Daronco era homem dentro do gramado e fora ele afinava. Foi a declaração do Marcelo Carné para a televisão. Ele se achava porque era bombado. Se achar, nesse sentido. Então o Juventude foi lá e reclamou, inclusive divulgou uma nota oficial repudiando a troca. O Grêmio, por sua vez, também se manifestou, e como o Grêmio havia se manifestado no jogo contra o São Paulo na troca do VAR, o Grêmio também não concordou da maneira como foi conduzida a troca. O presidente falou agora há pouco, inclusive, né? Pois é, tem uma coisa que parece muito claro. Eu acho que todos nós vamos concordar aqui que o Daronco não vai apitar o jogo mal intencionado, né? Acho que desse princípio todos nós podemos partir. Agora, eu também posso partir de outro princípio, não pela ótica do Daronco, e sim pela ótica do Gaciba. Tá muito claro que o Gaciba não sabe fazer escala. Tá muito claro. O Gaciba, para um jogo escalou num jogo do São Paulo, 3 dias depois pro VAR, um cara que apitaria o São Paulo no campo. São Paulo pediu e trocou. E aí ele cedeu, né? Ali, além do erro de não saber fazer escala, errou ao ceder. Abriu o precedente. Agora, como é que ele me escala o Rafael Klaus, sabendo que sairia escala da Conmebol para o Rafael Klaus apitar os jogos das eliminatórias? E o cara que vai apitar jogos de eliminatória, ele tem que passar por um período, acho que é de quase um mês, afastado, onde ele fica isolado, que é para não ter, enfim, outro tipo de contato e tal. Sabendo disso, como é que tu escala esse árbitro num jogo de Copa do Brasil? E aí tu troca justamente pelo único árbitro gaúcho que o Juventude tem uma bronca histórica e que nesse ano aumentou. Então tá muito claro que a incompetência do Gaciba para fazer uma simples escala tá assim, saltando aos olhos. A nota do Juventude é a seguinte: o Esporte Clube Juventude recebeu com total surpresa, incredulidade e contrariedade a informação de que Anderson Daronco será o árbitro de Grêmio e Juventude, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, uma vez que a escala original apontava Rafael Klaus
como árbitro principal da partida. A alteração foi realizada na tarde de segunda-feira, 3 dias antes do confronto. A troca do trio de arbitragem seria por si só motivo de atenção por parte do Esporte Clube Juventude, mas a situação ganha gravidade quando o novo árbitro escalado é um personagem envolvido em fortes polêmicas geradas nas 2 partidas do Juventude em que apitou em 2020, ambas no Campeonato Gaúcho. Diante do Internacional, 24 de janeiro, e Grêmio, 29 de fevereiro. Este último encontro entre Daronco e Juventude gerou intensa repercussão, uma vez que o Juventude, seu presidente Walter Dalzotto Júnior e o seu goleiro Marcelo Carné foram parar nos tribunais do TJD devido à manifestação pós-jogo, com críticas à atuação do árbitro. Todos foram absolvidos das acusações. Na ocasião, Daronco foi contestado por validar um gol irregular e assinalar outros 3 pênaltis a favor do Grêmio. Antes, diante do Internacional, o mesmo árbitro assinalou um pênalti contra o Juventude, expulsando o atleta envolvido no lance, onde a bola supostamente teria tocado em seu braço. Por todo o contexto, pela relação estremecida entre o clube, atletas, dirigente e o árbitro Anderson Daronco, e pelos erros crassos nas partidas acima citadas, é impossível que o Juventude aceite cordialmente essa escala de arbitragem. O Esporte Clube Juventude, reitera seu total descontentamento e sua absoluta incredulidade com essa situação. Lembrando que um caso muito semelhante de troca de escala de última hora criou polêmica intensa nas últimas semanas, envolvendo o próprio Grêmio, gerando descontentamento e interpretações das mais variadas origens. O mesmo ocorre agora e o Juventude também se coloca com o direito de contestar a idoneidade destas escolhas. A idoneidade me parece um exagero, né? Eu não sei se é, sabe por quê? Porque, cara... Quando tu diz que a pessoa não é idônea, tu tá dizendo que a pessoa é desonesta. A nota não diz isso. Não, colocou em dúvida a idoneidade. Ela desconfia, ela não acusa. Eu comentei. Desconfiar da idoneidade também já é, eu acho, uma ofensa. Desconfiar e não acusar. Vamos lá, eu comentei Grêmio e São Paulo. Eu manifestei aqui com o Cristiano no vestiário que eu estava desconfiado. Eu tenho o direito de desconfiar. Sabe por que eu desconfio? Porque as coisas não são claras. Não há clareza. É um negócio muito estranho, chato, trocar de arbitragem, equipe total de arbitragem, na semana do jogo. Especialmente depois de outros fatos, especialmente depois de um silêncio famoso. Quem é o segundo melhor árbitro brasileiro? Do Gaciba. Só subjetivo. Eu gosto do Daronco, tá? Tu não consegue ter o primeiro, porque ele está escalado para a eliminatória. O Daronco tem essas broncas. O Grêmio se manifestou. E não é questão de escalar, Zé. E o presidente Romildo disse que seria interessante manter um árbitro de fora do Rio Grande do Sul, não escalar o Daronco. Eu tava nesse jogo aí do Daronco. Não é questão de escalar. O erro inicial já é escalar o cara que iria para a eliminatória. E aí o segundo erro é escalar o cara. Se tu escalou um juiz de fora de antes, tu escala um do estado de última hora, tu já muda o critério. É. E o segundo ponto é escalar o cara que o Juventude tem uma bronca assim, ele pode ser, eu até não acho nem que ele seja o segundo melhor, acho que ele é o melhor, inclusive, dos brasileiros. Eu gosto muito do Daronco, acho ele um cara absolutamente correto. Agora, se tem uma bronca, pra que é que tu vai arrumar sarna pra se coçar? Tem 300 outros juízes por aí afora, tu vai escolher o único que tem bronca com os caras. Primeiro tu vê se o cara pode estar no jogo ou não, né? Primeira coisa. Vamos lá, vamos botar o Rafael Claus. Não, peraí, vamos ver se ele tem... Ô, gente, tem eliminatória, peraí, vamos dar uma olhada. Ah, não. Foi solicitado pela Comebol, tá fora. Então vamos fazer uma outra escala. E aí tu deixa de primeira e vai, toca o cara. Se o Daronco fosse escalado de primeira, não teria uma bronca menor ainda. O que eu acho é o seguinte, tá? O direito à desconfiança a gente pode ter, não tem problema nenhum. Não é uma acusação e eu torço. E é um direito à desconfiança acreditando que existe uma boa vontade, não existe má fé, até que me provem o contrário. Mas vamos lá, é um pé atrás, tá? A gente tem desconfiança de um monte de coisa da vida. Sim. A gente tem desconfiança de tudo na vida, que boa parte da vida que a gente faz tem desconfiança. Por que eu não posso ter desconfiança disso? Sabe por quê? Porque não é claro, não é transparente, não é aberto. E aí eu vou ter desconfiança. Foi a arbitragem de Grêmio e São Paulo, em que eu disse, cara, eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acho que o homem pisou na lua, entendeu? Acho que a Terra é redonda, um monte de coisa. Tem água na lua. Se a NASA diz, beleza. Não é potável, mas tem. Acho que a Terra é redonda. Acho que as pessoas, elas... Eu já acho que a Terra é quadrada.
É uma novidade essa. Se os caras podem achar que a Terra é plana, eu posso achar que ela é quadrada, que nem a bola do Kiko. Então eu não tenho problema em acreditar em teoria da conspiração, mas quando eu vejo evidências de coisas, eu tenho direito de desconfiar. O direito de desconfiar tem que ter. Mas nesse caso tu vê a evidência antes dos fatos acontecerem? Eu vejo uma falta de transparência. Eu vou além, mas eu vejo incompetência. Incompetência para fazer uma simples escala. Não é nem que o trabalho de arbitragem vai ser ruim ou bom, até porque, eu repito, eu acho o Daronco o melhor juiz brasileiro. Mas é uma incompetência na hora de pegar papel e caneta e fazer uma escala, gente. Tu não pode colocar o cara que apitou um jogo do São Paulo na quarta para estar no VAR do São Paulo domingo, sábado. Não pode. Não pode. Muito menos ceder a pressão 12 horas depois e mudar esse cara. Porque percebeu um erro que era óbvio desde o início. Tu não pode, Orestes, escalar para um jogo de Copa do Brasil um cara que vai ser chamado pela Conmebol. E aí tu substitui e coloca o único. Tem 315 mil juízes brasileiros. Tu escolhe o único que tem uma bronca forte com Juventude. Pra quê? É arrumar sarna para se coçar. O Gaciba, ele trabalha sozinho, ele pega a caneta e eu vou botar esse cara aqui. Não tem alguém para conversar com ele, não tem uma equipe que trabalha junto aí? Para dizer, não, aqui não dá. Mas eu lembro quando deu aquele rolo Grêmio de São Paulo, alguém fez essa pergunta e disse: se tem uma equipe, manda todo mundo embora. Se tem uma equipe que ajuda o Gaciba a fazer a escala, manda essa equipe embora. Eu entendo as posições que pensam diferentemente de mim nesse caso, mas eu tento compreender o processo e a complexidade do processo. O Rodrigo Caetano foi denunciado, tá na súmula do jogo do Inter e o Flamengo, porque ele colocou dedo em riste e foi atrás do Hilton Pereira Sampaio, né, o árbitro de Goiás. Isso. E disse uma série de coisas pro árbitro, porque ele tinha acrescentado 7 minutos aos 45 no segundo tempo no Inter e Flamengo do Beira-Rio. E aí ele foi xingando, e às tantas ele disse: a bola saiu, era lateral pro Inter e foi gol do Furacão. Tu já nos meteu a mão, coisa assim. Ele não disse isso. Não, só um pouquinho. E não deu... A bola saiu, era lateral pro Inter. Não tem gol do Furacão, não. A reclamação é essa. Tinha um lateral para o Inter, ele não deu o lateral, o Furacão foi ao ataque e fez o gol. Mas que Furacão? Não são o Atlético, final da Copa do Brasil. Cara? Mas só tem um Furacão no Brasil. E a reclamação dele é ainda uma âncora agarrada na final da Copa do Brasil, como o cara errou lá, não pudesse mais apitar jogos do Inter. E porque naquele jogo ele não deu mais que 5 minutos de acréscimo, ele já acha que errou lá e errou aqui. E foi pressionar o árbitro na saída no corredor. Então cada um tem os seus interesses. Claro, é difícil conseguir atender a todos os só interesses. Por uma questão de esclarecimento, tá? A súmula nesta parte diz o seguinte, deixa eu até botar o óculos porque eu li ontem, não me lembro de ter a palavra furacão, mas vamos lá. Informo que ainda após o término da partida, o senhor Rodrigo Vilaverde Caetano, diretor de futebol do Internacional, esperava a equipe de arbitragem na zona de acesso aos vestiários. Tivemos que nos dirigir ao nosso vestiário sob escolta policial e durante todo o trajeto do início do túnel à porta do nosso vestiário, o diretor citado proferiu ostensivamente e com o dedo em riste as seguintes palavras: na final da Copa do Brasil você não deu 7 minutos, hoje deu 7 porque era o Flamengo? Bota meu nome aí na súmula, pode botar. Você nos tirou a Copa do Brasil. Venho armado na Copa do Brasil e hoje também. Você também, Bandeira. A bola saiu, pi, vai tomar no seu pi. Não tem Furacão aqui. Não entendi. O Lê, quer que eu leia de novo? Não, tu te apegou numa palavra? Não, repetiu exatamente o que eu falei com outras palavras, não, Zé, com fidelidade de texto ao que diz a súmula, mas não tem divergência entre nós. Não, gente, o que eu tô dizendo é o seguinte: tá querendo dizer o seguinte, que existem que não agrada a todo mundo nunca. E que não agrada a todo mundo nunca, mas eu acho que a gente tem o direito de desconfiar quando isso foge de um padrão.
Tem um padrão de não agradar, que é um padrão de nós A única coisa falta que eu de fiz questão de dizer é que competência. a bola que saiu era no jogo do Inter e Flamengo. Não foi a bola saiu no jogo que tu deu a entender que era no jogo contra o Atlético, a No final bola da saiu Copa e do deu gol Brasil. do Furacão. Não, a bola que saiu foi no jogo do Flamengo, é isso que eu tô Ele querendo. só lembrou o jogo. Não, então eu tô errado, porque eu entendi da minha leitura é que ele reclamou que era um lateral para o Inter, que o árbitro não Esse deu. lateral era agora do foi jogo o com o mesmo, Flamengo. Mas foi o mesmo Wilton Sampaio que no Grenal teve 3 pênaltis pro Grêmio que ele não deu. Vamos concluir o quê? Que ele é anti-Inter, que ele é colorado, que ele é flamenguista? Exato, só que... Aí entra a questão de competência e incompetência. Que eu acho que a discussão agora não é essa do campo. Não é o fato a transparência de entrar agora. no A ou B. É a transparência, Exato. é a escala, é hora de sentar Zé, na mesinha e fazer a escala da semana. São duas coisas diferentes, tá? A primeira coisa é a falta de preparo e o nível ruim da arbitragem brasileira. O nível da arbitragem brasileira, ele é ruim. Ele é ruim para muito ruim, tá? Esse é o nível, isso é uma coisa. A outra coisa é o modo com que essa arbitragem é conduzido. O modo, ele é obscuro, ele não é transparente, ele não é claro. E essa é a crítica. A crítica é mais a gestão, porque senão a gente vai concluir que todo mundo erra pra tudo que é lado, beleza, vamos deixar assim mesmo, bola no chão, e vamos lá pra mais um jogo em que a gente vai ser prejudicado ou beneficiado. E tem uma crítica aos clubes nisso, tá? Os clubes, muitos deles não querem moralizar a arbitragem brasileira. Eles querem ficar quietinho quando se beneficiam e xingar quando são prejudicados. Agora, vamos botar o dedo na ferida? A arbitragem brasileira é muito ruim, ela não é transparente, a gestão da arbitragem brasileira é pior ainda, porque ela faz coisas e a gente não sabe por quê, e se a gente não sabe por quê, o nosso direito, sabe qual é? Desconfiar. Mas no Brasil é cultural isso. Nós não renunciamos a um pênalti mal marcado a nosso favor. Nós reclamamos de um pênalti mal marcado contra nós. Exato, ou seja, o debate nunca foi promovido, nunca teve esse interesse. Bom, 15:01, vou fazer um intervalo. Já voltamos. Bem, nós estamos nos últimos minutos do programa. Eu queria ver aqui com o Cristiano. Cristiano, só queria. O que tu queria fazer? Não, vê aí o teu assunto, depois eu o Inter tá embarcando para Goiânia, onde joga contra o Atlético Goianiense, e de Goiânia vai para São Paulo, onde vai encarar o Corinthians no sábado. Eu tô desconfiado que o Cudê já deu uma pista na coletiva que realizou depois do jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Inter vai botar time reserva contra o Atlético Goianiense e vai preservar para o jogo contra o Corinthians. É uma desconfiança que eu tenho, e agora ela ganha ainda mais com a lesão do Bosquilha aí. Então eu acho que o Bosquilha iria retornar para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Infelizmente rompeu o ligamento cruzado. Então eu tô desconfiado que ele vá sim fazer esta operação, a exemplo do que fez na Copa Libertadores da América contra o Católica. Os ouvintes estão participando conosco, mandando recados. Um aqui diz assim que o Zé Aldo é garantista, ele fica minimizando o erro do Gaciba. É o nosso querido Alberto de Canoas. Zé Aldo é garantista. O que seria garantista? Minimiza o erro do Gaciba e maximiza a liberdade que a função lhe confere. O Gaciba certamente seguiu as regras de escala. No entanto, o Daronco não deveria ser escalado para a Juventude Grêmio em face das circunstâncias. É a opinião do nosso querido Alberto de Canoas. Muito obrigado, Alberto, pela tua participação conosco aqui. Jorge, eu não sei se eu acho que nem existe regra de escalas, viu? Eu não sei se daqui a pouco o Gaciba não troca e põe o Jean-Pierre a apitar. Mudar de novo? A grande bronca, se Grêmio e Juventude já mudou contra o São Paulo, né? Chegaram num acordo, não vai dar o Daronco. Então muda. O que o Grêmio quer é um árbitro de fora. O Juventude quer um árbitro que não seja o Daronco. Resumindo, ninguém quer o Daronco. O que não tem de forma alguma é critério, né? Porque primeiro foi um árbitro de fora e quando ele foi vetado entrou um gaúcho. Não tinha nem que ser escalado. Então, para mim, além das questões de escala, que são, assim, amadoras, para se dizer o mínimo, eu não acho que haja má intenção, tá? Para ser direto, eu não acho que exista má intenção por parte do Gaciba. Eu acho que existe uma incompetência muito grande na hora de montar uma escala de arbitragem. E existe um descritério que é absurdo. O Juventude pode se dar o direito de pensar o seguinte: olha, se o São Paulo pediu e levou, por que eu não vou pedir e levar? Só porque o São Paulo é o São Paulo e eu sou o Juventude? Não, vamos sentar e vamos conversar. O Juventude tem direito de pensar isso. Se o São Paulo pediu troca de escala e levou, por que o Juventude não vai levar? Eu quero dizer o seguinte: o Juventude tem direito, mas é bem isso que tu falou.
O Juventude não vai levar, porque o São Paulo é o São Paulo e o Juventude é o Juventude. Infelizmente. Ou seja, há 2 pesos e 2 medidas. Mas tu tem alguma dúvida disso? Nenhuma. Eu queria só fazer um destaque, porque ontem teve o jogo do São Bento contra o Criciúma. O São Bento teve 15 jogadores confirmados com Covid, teve que botar um goleiro na linha e o Criciúma conseguiu empatar em 0-0 com o São Bento. Nossa! Eu não sabia quando é que tinha sido o jogo. Não fez gol no São Bento? Não fez gol e o São Bento tinha um goleiro na linha. Então... Mário Lima deve estar enlouquecido. Cara, que fase do Criciúma, que fase. Isso é pra quebrar o torcedor. É um time que já foi campeão de Copa do Brasil e que são os ciclos de baixa. O Alexandre... Imagina um amigo da galera, hein? É verdade. Tá enlouquecido e com razão. Cara, bom. Então eu vou dizer o seguinte, tá? Por mais que também tenha sido em situações de não poder colocar, embora por outra razão, parabéns ao Pelotas e ao Ricardo Colbachini, o Zé mencionando assim no programa de ontem, que tocou 9-0 no São Caetano. Sim, Quando chega essa possibilidade, tem que passar por cima, velho. Não interessa que é sub-15, que é sub-20, que é reserva, ou que não paga, ou que tá com corona. Teve a possibilidade, tem que patrolar, velho. Mas aí só tem um detalhe, como é 2 pesos e 2 medidas a CBF. O Goiás teve uma situação semelhante à do São Bento. O que aconteceu em Goiás e São Paulo? Não jogaram. São Paulo já estava lá. Curioso, contra quem era o jogo mesmo? São Paulo, contra São Paulo, mas aí o São Paulo estava até em Goiânia pro jogo e tal. Não teve o jogo. Tava no campo. O jogo anularam com os 2 times em campo. O jogo do São Bento não tinha que acontecer, claro que não. Cara. O mais engraçado foi ver o Twitter oficial do Criciúma dizer: fim de jogo. Atuando fora de casa, arrancamos um empate contra o São Bento. Mas vem cá, vocês não têm vergonha na cara, tia? Tá louco. Aliás, eu queria parabenizar aqui. Eu acho uma área hoje muito importante no futebol. A gente não dá muita bola, até porque também é uma área específica, mas hoje é fundamental, tá? Eu achei muito legal a apresentação do Diego Turin no Twitter oficial do Grêmio. Foi muito bacana porque eles fizeram o Turin Tchum Klein do Chapolin lá e ficou muito legal. A rede social ela é voltada para isso aí mesmo, pro humor, pro meme, para as coisas que a galera fala, para linguagem pop. Ficou muito bacana, parabéns ao Grêmio por ter feito isso. Eu achei super divertido o que o Grêmio fez legal nessa apresentação. Outro ainda nesse elogio, tá? O Douglas, ex-Grêmio, anunciou sua aposentadoria. E tem um vídeo no Instagram dele, cara, bastante emocionante, tá? Dele contando o passo da carreira dele. Claro que ele coloca um foco muito maior no Grêmio, mas também fala de quando foi campeão do mundo no Corinthians. Bem emocionante o vídeo do Douglas se despedindo dos gramados. Valeu, Cristianos. Obrigado, Orestes. Carlos Guimarães. Vem aí a Fernanda Bagatini com o correspondente Guaíba Badesul. Depois, direto da Amhiggs, nós vamos transmitir pela Rádio Guaíba. Você vai acompanhar, fica o convite, o debate dos candidatos a prefeito para a disputa que começa no próximo dia 15 em primeiro turno e, se necessário, dia 29 no segundo turno no mês de novembro. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, 11 da manhã. Tchau.